semana que se segue é conhecida por muitos como a Semana Santa, ou seja, a semana em que antecede a prisão, morte e ressurreição de Cristo. Celebraremos no próximo domingo a ressurreição de Jesus, mas antes ele foi crucificado por nós. Ele sofreu demasiadamente por nós. Ele foi cuspido, maltratado, injustiçado, ferido, esbofeteado, zombado. Xingamentos eram direcionados a ele. Foi coroado com uma coroa de espinhos. O sangue escorria em seu rosto. E por fim teve seus pés e mãos pregados em uma cruz por cada um de nós. As últimas palavras de uma pessoa são sempre muito importantes. Mas certamente, meus irmãos, não existem palavras tão importantes quanto as proferidas por Cristo na cruz. Nela nós vemos o coração de Jesus, o seu amor pelo povo que estava sendo salvo por ele. Nesses brados da cruz, vemos o lado humano de Jesus. Suas feridas não foram tratadas para que as nossas fossem tratadas. Suas aflições foram imensas para que as nossas fossem levadas embora. Isaías o descreveu. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, como não parecia um ser humano. Está escrito em Isaías, capítulo 52, verso 14. Ele não pôde ser reconhecido como pessoa que era. Ele foi vítima de falsas acusações e de violência. Seus oponentes instigaram com os romanos para que se livrassem dele. E então, seus inimigos se sentiram vingados ao ver os pregos, cheirar o sangue e ouvir os gemidos. Imagine você, meu querido amigo, imagine o Senhor Jesus Cristo despido e preso pelos pulsos a uma coluna no pátio de Pilatos, e então açoitado com chibatas, que tem bolas de chumbo e lascas de osso nas suas pontas. À medida que lhe golpeavam o corpo, formavam-se bolhas, que aos repetidos golpes transformavam-se em feridas. E então a coroa de espinho é pressionada contra a sua cabeça, e o sangue mistura-se ao cabelo emaranhado. Ele tenta carregar a sua cruz, mas quando começa a cambalear, Simão de Cirene é forçado a ajudá-lo. No Calvário, as suas roupas são arrancadas e ele sente uma dor excruciante, como a de milhões de agulhas quentes, abalando o sistema nervoso. Ele então é colocado sobre a própria cruz e os seus executores batem longos pregos quadrados contra os seus punhos. Ao ter o grande nervo central perfurado, ele experimenta a dor mais intolerável que um homem poderia experimentar. Cada movimento do seu corpo sentindo essa dor terrível. Como estava o coração de Jesus enquanto ele estava sendo pregado na cruz? Em quem e não no que ele pensava? O momento da ressurreição foi glorioso, mas e as 3 horas que ele agonizou na cruz? Como foram? As 7 palavras de Jesus na cruz. Lucas 23, do versículo 33 em diante, nós podemos ver. Nessa pequena meditação, veremos quais foram as últimas palavras de Cristo no Calvário. Veremos que ao morrer na cruz, Jesus contemplava você e eu e sabia que o seu sofrimento e morte eram necessários para nos dar a salvação. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus transformou a cruz na maior tribuna da história e dali, do alto daquele lenho maldito, proferiu palavras abençoadas. E a primeira palavra é a palavra de perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, 33 a 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. A crucificação de Cristo ocorreu por causa do nosso pecado. Se não fosse por nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Ele nos lembra desse propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram. Durante o seu ministério, Jesus frequentemente perdoava os que necessitavam de misericórdia. Ele diz ao paralítico de Marcos, capítulo 2, verso 5, Filho, os seus pecados estão perdoados. Suas declarações, as declarações do Senhor Jesus, causavam uma avalanche de controvérsia àqueles que ouviam ele, porque eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Na cruz, porém, ele não exerceu essa prerrogativa divina, mas pediu ao Pai que fizesse o que ele, Jesus, havia feito anteriormente. Sacrificado como Cordeiro de Deus, recusou-se a assumir o papel de divindade. Ele, sem dúvida, era Deus, mas escolheu suspender seus direitos divinos, identificando-se tão completamente conosco que temporariamente abriu mão de sua posição de autoridade. Assim, ainda assim, seu coração se preocupava com o que haviam instigado e cometido o maior crime da história. Ele orou para que o imperdoável fosse perdoado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra é a palavra de promessa, ou palavra de salvação. E ele disse, em Lucas 23, 39 a 43, Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Embora estivesse agonizando na cruz e pudesse deixar de atender a qualquer um, ele se preocupava em assegurar a um pecador ao seu lado de que teria salvação, sim, para ele, por ter reconhecido o seu pecado e ter apresentado a sua fé em Jesus. Nossa atenção volta-se para os dois homens crucificados ao seu lado. Um deles, em particular, merece a consideração especial por ter recebido a promessa de que devemos participar, da qual nós devemos participar se formos morar no céu com o nosso Senhor. Aqui nós encontramos segurança para aquelas pessoas que estão doentes, morrendo nos hospitais, morrendo de câncer ou de doenças terminais, ou até mesmo para aqueles mais fortes e saudáveis que a morte pode pegar a qualquer momento de uma forma bem repentina. Aqui é a esperança para o pior e para o maior dos pecadores. Que dia teve aquele ladrão? Pela manhã, ele estava sendo com justiça condenado e crucificado. Ao anoitecer, ele foi recebido no paraíso por Jesus. Ele não foi batizado. Ele não pertenceu a nenhuma denominação, mas ele fez o que era mais importante. Ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que ele precisava do Senhor Jesus para ser salvo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira palavra é a palavra de amor ou de proteção. Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo, eis aí tua mãe. João 19, 26 e 27. Ora, vendo Jesus ali a sua mãe, ao lado dela o seu discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos fugiram. Porém, quando Jesus já havia sido crucificado, João voltou para estar ao pé da cruz e assistir ao sofrimento e à morte do seu mestre. Embora estivesse sentindo uma dor indescritível,
Jesus passou a conversar com ele e com sua mãe, que se encontrava próximo dali com mais 3 mulheres. Ele já não podia mais cuidar dela, pois a natureza da sua relação mudaria para sempre. Escutemos atentamente, então, cada palavra. Aí está o teu filho. Ele falou com o queixo apoiado no peito, com os olhos fixos no chão. Apesar de ele ser o filho de Maria, não estava se referindo a si mesmo. Nessa hora, ele usou a palavra filho, referindo-se a João, o discípulo a quem Jesus amava. Ela teria de adotar João como filho. João iria preencher da melhor forma possível o vazio e a dor provocados pela morte de Jesus. Jesus, suspenso na cruz, pensou nos outros. Antes que a presença de Deus se afastasse e as trevas se espalhassem sobre a terra, Jesus tomou providências com relação à sua mãe. William Barclay escreveu: há algo de infinitamente comovente no fato de que Jesus, na agonia da cruz, no momento que estava em jogo a salvação do mundo, pensasse na solidão de sua mãe durante o tempo que lhe seria tirado. Ele, até o fim, o Senhor Jesus Cristo, continuou sendo um dedicado primogênito, um filho que pensava na sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A quarta palavra é a palavra de angústia. Ele brada: Deus meu, por que me desamparastes? E nós vemos isso em Mateus 27, versículo 46. Cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? O pai ocultou o seu rosto do filho, porque Jesus tinha se tornado pecado por nós. O filho que conhecia tão bem a intimidade com o pai, o filho que conhece tão bem o pai como ninguém o conhece, estava experimentando o que havia pedido para não experimentar. Seria ser abandonado pelo pai. Algo que nunca havia conhecido antes era experimentado agora, em toda a sua plenitude. Jesus, o Filho de Deus, levava sobre si a maldição de toda a humanidade. Somente na cruz podemos ver o amor de Deus de maneira absolutamente clara. Vemos sua maior iniciativa para nos alcançar, seu mais forte desejo de nos resgatar. O próprio Deus veio para o lado do abismo em que estávamos, disposto a sofrer conosco e por nós. No Gólgota, seu amor irrompeu sobre o mundo com um tamanho inconfundível. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra é a palavra de pedido. Ele disse: tenho sede. Está escrito em João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já foram consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. A começar lá no Getsemane, onde Jesus suou a ponto de derramar gotas de sangue, passando pela prisão e pelos seus julgamentos perante Anás e Caifás, a noite passada nas masmorras, com uma nova série de julgamentos ao longo da manhã, o açoitamento e a obrigação de carregar a cruz. Um sofrimento dessa natureza esgotaria os líquidos do seu corpo. Então, durante 6 horas, ele ficou pendurado na cruz, sem ter acesso a qualquer líquido. Felizmente, Jesus sofreu com os lábios ressecados, para que pudéssemos beber das fontes da salvação. Jesus bebeu do cálice da morte para que pudéssemos beber do cálice da vida. Ele bebeu o cálice da ira para que bebêssemos do cálice das bênçãos. Conheça o Cristo sedento na cruz e a sua alma jamais tornará a sentir sede. Tome agora um gole da água da vida e irá desfrutá-lo para sempre. Ele disse: tenho sede. A sexta palavra é a palavra de plenitude ou de vitória. Jesus disse em João, está registrado em João
capítulo 19, versículos 29 e 30. Está consumado. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Embora Jesus tenha agonizado por pelo menos 6 horas no processo de tortura, chamado de crucificação, ele nunca esqueceu seu propósito. Ele nos lembra desta palavra vitoriosa, de que sua missão foi cumprida. Ele aguentou até o fim. Agora temos a palavra de vitória. A palavra de vitória foi uma palavra de resgate. Quando um devedor saldava todo o seu subsídio junto ao credor, uma promissória recebia este registro: tetelestai, está pago. Jesus rasgou o escrito da dívida que era contra nós e o encravou na cruz. Ele pagou a nossa dívida, quitou o nosso subsídio. Nossa dívida com Deus era infinita. Nada que esteja contaminado pode entrar no céu. Está escrito em Apocalipse 21, 27. A palavra de vitória foi uma palavra de direito permanente de posse. Quando Cristo bradou na cruz, está consumado, ele estava nos entregando o certificado, a garantia, a escritura registrada de uma herança eterna, incorruptível e gloriosa no céu. Nessas palavras encontramos a certeza da nossa salvação, a convicção de que os nossos débitos para com o Pai foram pagos pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A árdua responsabilidade do sofrimento, a terrível experiência de ser separado da presença do Pai, a dolorosa missão de ser tratado como pecador, tudo isso já era passado, está consumado. E a 7ª palavra é a palavra de partida ou resignação. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. Aqui na terra, Jesus viveu na presença do Pai. Mas agora ele estava voltando para a glória e para uma comunhão mais íntima com o Pai. Seu último brado expressou a confiança de que ele seria bem recebido na casa do Pai. Mesmo em seu último suspiro, Jesus ainda era rei. Aquele que declarou que nenhum homem poderia lhe tirar a vida, morreu com hora marcada e de maneira determinada. No Antigo Testamento, a instrução expressa sobre o momento em que o Cordeiro da Páscoa deveria ser morto era no pôr do sol, de acordo com a tradição. Algo entre 3 e 6 horas da tarde. Jesus foi crucificado exatamente no dia em que o Cordeiro da Páscoa iria ser sacrificado. Às 3 horas da tarde, deu o seu último brado, cumprindo o seu papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No sofrimento da cruz não encontramos apenas o perdão, mas também a cura para as nossas profundas mágoas. Assim, como na cruz ocorre uma permuta pelos nossos pecados são creditados a Cristo e a sua justiça é creditada a nós. Nossos fardos emocionais também são transferidos para os ombros dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. A recompensa de Jesus é você. É seu arrependimento, é sua volta para ele, é a sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, é cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz-lhe alegria. Cristo suportou isto tudo para conquistar você. Ele o ama. Você é a sua recompensa. E por isso nós podemos dizer que Jesus morreu, pagando um alto preço pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e voltará para nos buscar a cada um. Então ouça essa mensagem, coloque-se na presença de Deus, coloque-se na presença do Senhor Jesus Cristo, aceite esse sacrifício que ele fez por você ali na cruz. Vamos ainda ter mais uma palavra de oração?